palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vamos agora meditar sobre a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, faz de nós, Senhor Deus, um santuário, puro, santo e verdadeiro. Senhor Deus, que nossa mente possa ser aberta agora, Pai, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que possamos crescer na Tua presença, Pai. O nosso desejo é Te agradar, o nosso desejo, Pai, é sermos servos, crentes melhores, Pai. Espírito Santo, fala conosco. E como diz a palavra, como Paulo falou, que a minha pregação não seja escutada em sabedoria humana, Pai, mas seja uma pregação cheia do poder do Espírito Santo. Fala conosco, eu te peço, Senhor, te agradecer em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, pelo site da igreja, o www.ministériopalavradevida.com.br, pelo site da igreja, Ministério Palavra de Vida, Tráfego São Paulo, ou pelo meu Face pessoal, Wilson Souza. Quero dizer que Jesus te ama muito. Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. Deus quer mudar a sua história de vida. Ficar essa angústia no teu coração aí, que você sorri da boca para fora. Eu estou falando com você, está me ouvindo agora, onde você estiver. Deus vai mudar a história da tua vida. Nós estamos reunidos aqui no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, número 59, próximo ao terminal Guarapiranga. Venha nos visitar e Deus vai mudar a história da tua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o tema que Deus colocou em meu coração é Cristo, a nossa Páscoa. Porque me incomoda muito nessa época de Páscoa. Hoje, na hora do almoço, eu tenho o hábito de fazer surpresa. Eu comprei um ovo de Páscoa para os meus filhos semana passada, semana retrasada, não sei. E eu deixei guardado, escondido. E hoje, na hora um pouquinho antes do almoço, o Gabriel, pai, nós já ganhamos nosso ovo de Páscoa. Eu falei, acho que não sei se ganhou. Não sei. E eu fiquei aí na hora do almoço, eu peguei e entreguei o ovo de Páscoa para eles. E nós íamos para cá e nós ouvimos num programa de rádio que uma mulher foi sorteada e ela ganhou um ovo de Páscoa de 6 quilos. Olha, misericórdia. Irmãos, é tremendo.
E eu lembrei de algo que eu vi no Facebook, que se você está com vontade de comer ovo de Páscoa, sobe na balança, que a vontade passa. E eu relacionei com ovo de Páscoa de 6 quilos. Olha só a ligação. Só a graça, irmãos. E é isso que me incomoda. Entenda, irmãos, comer ovo de Páscoa, comer panetone, não tem nada de errado, gente. Sabe? Nada de errado mesmo. Sabe? Se você comer, você não fica com peso na consciência, porque não tem nada de errado. O problema é o desvio. O problema está no desvio. As pessoas, elas cultuam o ovo de Páscoa. Eu até fiz uma brincadeira. Você sabe que o ovo de Páscoa é muito caro? Porque é muito difícil achar o coelho que bota o ovo de Páscoa. Então fica caro porque é difícil de achar. A gente cultua o coelho, a gente cultua o ovo, mas a gente deixa, não nós, estou falando de maneira geral, nós estamos aqui, tá? Estou falando da sociedade de maneira geral. Elas deixam de lado a verdadeira razão da Páscoa, que é Cristo, a nossa Páscoa. Se você perguntar até para o povo evangélico quando surgiu a Páscoa, qual o significado da Páscoa, o porquê da Páscoa, por que Cristo é a nossa Páscoa, a maioria não sabe. E eu não vou te falar agora. Eu quero falar nessa noite sobre algo que você já conhece. Eu quero falar sobre a crucificação de Jesus. Porque eu acredito que a repetição, ela leva ao aprendizado. Quando você repete várias vezes, você acaba memorizando. E quando você memoriza, você guarda na mente. E continua repetindo, ela vai para o teu coração e você passa a praticar mais aquilo que você aprendeu. Quem aprendeu a dirigir há 20 anos atrás, pode dirigir agora a sua graça. Porque tem que ter a repetição. Tem que ter a repetição, a constância. E eu quero falar rapidamente com você sobre a crucificação. A palavra do Senhor diz, e eu quero falar já no final da última ceia, que Jesus reuniu-se no cenáculo com os seus discípulos, os 12, e ali ele serviu a última ceia. Teve todo um processo ali, lava-pés e outras coisas, e ele serviu a ceia para os 12. E eu fico preocupado com alguns pastores que proíbem pessoas de participarem da ceia, porque Jesus, mesmo sabendo, Jesus falou assim, na verdade um de vocês vai me trair. Jesus sabia quem iria trair. Aí os 12 começaram a perguntar, mas seria eu? Jesus falou, aquele que meter a mão no prato comigo é o que vai me trair. Jesus não proibiu Judas de participar da ceia. E Jesus sabia que Judas iria trair. Não tem base bíblica proibir alguém de participar da ceia porque está em pecado. Quem somos nós? Se Jesus sabia que Judas iria trair, ele não proibiu. E ali eles participaram da ceia. Nesse processo, Judas saiu para fazer o que a palavra diz que ele iria sair, porque diz a palavra que ele deixou Satanás entrar no corpo dele. E terminada a ceia, eu conversava com o Lucas, e o Lucas trouxe isso na minha memória, e um fato marcante aconteceu, que terminada a ceia, eles saíram rumo ao Monte das Oliveiras, e eles saíram cantando. E o que me chama a atenção é que eles saíram cantando, Jesus sabendo tudo que ele iria passar, Jesus sabendo o processo que ele iria passar, mas mesmo sabendo que ele ia agora para um momento de sofrimento, de angústia, de tristeza e de dor. Olha que tremendo isso. Mesmo sabendo que ele ia para um momento de tristeza, de angústia, de dor, ele foi cantando. Irmão, você é insano. Quem entre nós faria isso? Eu vou, gente, que legal. Eu vou me pegar, cara. Eu vou me dar mal. Todo mundo vai me abandonar. Sim, Cristo, que nada. Até parece. Mas Jesus foi. E foi cantando. E eu curioso, Zé Povinho, que só queria tanto saber o hino que ele cantou.
Lógico, quando chegar na glória eu não vou perguntar isso para ele, porque eu só vou chorar. Só eu? Eu só vou chorar, irmãos, quando eu chegar na glória. Mas hoje, eu tenho curiosidade de saber o hino que Jesus cantou indo para o Monte das Oliveiras. E foi ele e os 11, lembra? Judas havia saído. Foi ele e os 11 para o Monte das Oliveiras. Diz a palavra que quando ele chegou no pé do Monte das Oliveiras, ele falou para 8 ficarem ali embaixo. E ele subiu com 3, Pedro, Tiago e João, os íntimos dele. E aí a gente começa a entender a nossa vida e começa a entender a nossa vida na igreja e a nossa vida fora da igreja. Nós temos sempre, irmãos, faz parte da nossa vida. Nós temos um grupo de amigos. Nós temos um grupo, dentro desse grupo de amigos, um grupo mais íntimo. E nós temos pessoas que vão nos trair, assim como Judas fez. Jesus falou: assim como fizeram com o pastor, vou fazer com as ovelhas. Saiba valorizar os seus amigos. Saiba valorizar os seus íntimos. Jesus chegou lá em cima, no Monte das Oliveiras, num lugar chamado de Getsemane, que é traduzido também como lugar da prensa ou a prensa, porque era um lugar aonde se espremia a azeitona para tirar o azeite. Havia algumas prensas lá e muitos pés de oliveira. E ali, aquela prensa apontava para o que Jesus iria passar ali. Naquele lugar ele seria prensado, naquele lugar ele seria espremido. E diz a palavra que ele falou para os 3: fiquem aqui. E ele se afastou. Por que ele se afastou até mesmo do íntimo? Por 2 motivos. Primeiro, existem situações em nossas vidas que nós temos que passar sozinhos. Não adianta, irmãos. Existem situações em nossa vida que, mesmo tendo pessoas do nosso lado, pessoas íntimas, elas não vão conseguir carregar conosco o nosso fardo. A mulher que teve filho sabe bem do que eu estou falando. Por mais que seu marido te ame, por mais que sua mãe, alguém te ame, ela não consegue sentir as dores que você sentiu, andar com a mão na anca igual você andou. Toda grávida anda com a mão na anca. Andar com a mão na anca igual você andou, e não vai conseguir sentir a dor do parto, seja natural ou cesariana. Ninguém sente por você. Existem situações na tua vida que, por mais que tenha alguém do seu lado, essa pessoa não vai conseguir partilhar a tua dor. É você e você. Esquece. Esquece. Deus, eu não aguento. Aguenta sim. Outra coisa, ali era o Deus 100% Deus e 100% homens. Aqueles homens aprenderam a ver um Jesus forte. Aqueles homens aprenderam a ver um Jesus poderoso. Mas ali, aquele Jesus, Deus ficaria de lado. E ali seria a plenitude, 100% homem que estaria. E aqueles homens não estavam prontos para ver o que Jesus ia passar naquele lugar. Aqueles homens não estavam prontos para ver Jesus na sua fraqueza. Por isso Jesus se afastou deles. E Jesus foi e orou. E a palavra nos descreve o que ele passou. Ele falou: olha, fiquem aqui e orem. E diz a palavra que ele estava angustiado até a morte. A angústia dele era muito grande, irmãos. O sofrimento era aquele tipo de sofrimento visceral, aquele sofrimento interno. A palavra do Senhor diz que a sua alma estava cheia de tristeza, que ele orou, ele dobrou o joelho e ele orou em agonia. Era um momento de opressão, de agonia, de tristeza e de dor. Irmãos, a angústia de Jesus ali era tão grande, a agonia de Jesus ali era tão grande, que a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, que
dos poros dele começaram a sair suor e sangue, que os médicos chamam de hematidrose. Não, as veias dele não se estouraram. É que o corpo dele, devido à tensão nervosa, o corpo dele se tensionou. E dos poros saíram suor e sangue. Tamanho o sofrimento que Jesus estava ali, tamanha tensão. Ali, eu vejo, não diz no texto, mas ali havia uma batalha psicológica de Jesus. Ali havia uma batalha física, ali havia uma batalha espiritual. Os demônios estavam ali, como dizem alguns pastores, eu não concordo. Os demônios estavam ali não para que Jesus fosse em frente. Os demônios estavam ali para que Jesus desistisse. A batalha espiritual, os demônios, acredito eu, aí sou eu, pastor evangélico pentecostal, acredito eu que Satanás levou quase todos os seus demônios ali. A opressão demoníaca era muito forte. Por que batalha psicológica? Porque ali Jesus Cristo estava 100% homem. E ali havia um conflito entre a parte espiritual e a parte humana. Onde eu vejo isso? Na oração que ele falou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Essa era a parte humana. Essa era a parte do homem. Porque Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus sabia o sofrimento que estava chegando. Jesus sabia a prova que ele teria que passar. Ele sabia o cálice da angústia, o cálice da tristeza, o cálice do sofrimento, o cálice da dor que ele iria passar. E o homem falou: Pai, irmãos, não é errado você ser fraco como humano. Não é errado muitas vezes você se abater e se entristecer na luta que você passa. Não é errado você se abater na prova que você passa e muitas vezes falar: eu não tenho força, eu não aguento mais. Senhor, tira, eu não aguento. Não é errado. Eu sei que muitos pastores pregam o contrário, que você tem que ser um super crente, um super homem, onde já se viu homem chorar, onde já se viu crente se abater. Não é isso que a minha Bíblia diz. Não foi essa oração que Paulo fez: Senhor, tira de mim esse espinho, tira o espinho da minha carne. Jesus fez a mesma, Paulo fez a mesma oração que Jesus. Só que, como eu disse, havia um conflito entre carne e espírito. Mas ao mesmo tempo que ele, como homem, pediu para tirar o cálice, ele, como servo fiel, ele nos ensina, o servo fiel ensina que a minha vontade não vale nada, que o meu querer não vale nada. E ele então fala que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, seja feita a tua vontade, a tua vontade. Se eu tiver que sofrer, que eu sofra. Se eu tiver que passar pela prova, que eu passe. Que seja feita a tua vontade. A minha vontade não vale nada. Ele podia ter desistido, ele podia ter voltado atrás. E eu estou pregando para pessoas que entraram aqui e que estão pensando em parar, pessoas que entraram aqui e que estão pensando em desistir. Deus manda dizer para você: Jesus poderia ter desistido, Jesus poderia ter parado. Aquele era o momento dele voltar atrás, mas ele falou: eu não desisto, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás. Que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que sofrer, que eu sofra, mas eu não vou abandonar a obra que o Senhor tem na minha vida. Diz a palavra que Jesus se levantou 3 vezes, e nas 3 vezes que ele se levantou, os discípulos estavam dormindo. Lembra que eu te falei? Existem situações que você vai passar sozinho. Quem estiver do seu lado vai dormir. Pedro tinha prometido: Senhor, eu estou contigo. Até parece. Vocês estão dormindo, vocês não puderam vigiar comigo um pouco. Mas irmãos, a palavra diz que eles estavam abatidos. O próprio Jesus chega e fala: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
O que tem gente que usa essa carne fraca de maneira tão errada. O cara é um sem vergonha, pilantra, safado, não pode ver um rabo de saia. Tudo quanto é mulher, ele quer sair. Aí você vai, irmão, vigia, você... Não, pastor, mas aqui é carne fraca. Você é que é um safado. Cara, irmão, brincadeira, né? Tá de brincadeira. Quando Jesus falou que a carne é fraca, era por causa da batalha espiritual. Era uma batalha espiritual muito grande. Eles teriam que orar, eles teriam que ajudar Jesus em oração. Eles deveriam estar batalhando em oração. O espírito estava pronto, mas a carne não aguentava. Eles estavam com sono e não aguentaram a opressão e a batalha espiritual do momento. Mas tem um monte de demoniado espiando o sentido do texto. Da terceira vez Jesus falou: levanta. Levanta, já dormiram bastante, levanta, porque o inimigo vem aí. Aquele que me traiu está chegando. Quando ele se levanta, a onisciência de Jesus, irmão. Quando ele se levanta, logo depois chega Judas e os soldados do templo. Soldados não romanos, soldados do templo, servos do sumo sacerdote. E eles chegam. Irmãos, eu estou aqui viajando no Espírito nos 4 evangelhos. E eles chegam. E quando eles chegam, eles falam: quem é Jesus de Nazareno? Diz a palavra no livro de João. Jesus fala: sou eu. É tremendo, irmão. Quando Jesus fala: sou eu, todos eles caem no chão. Aleluia. Que Deus é esse? Sou eu. Todo mundo pro chão. Mas pastor, Jesus com todo esse poder, com toda essa autoridade, como eles conseguiram levá-lo? Porque a palavra diz no livro de João, no capítulo 10, versículo 15: eles não vão tomar minha vida, eu mesmo a dou. Foi Jesus quem se entregou. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Ele sabia que se ele desistisse, nós hoje não estaríamos aqui. E ainda mais, ele sabia que se ele desistisse, nós não iríamos morar na glória, como ele mesmo prometeu em João 14. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Aleluia. Tremendo, irmão. Último milagre físico. Quando eles vieram para pegar Jesus, Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega a orelha de Malco. Pedro, corta a espada. Coloca, eu acredito, é isso mesmo, que a orelha de Malco ficou melhor do que era antes. Eu imagino, irmão, pensa bem. Orelha no chão, aí Jesus vai lá e com certeza ficou melhor que hoje. E o pitanguinho põe no Jesus. Até eu queria ter a orelha cortada na hora para ser curado por Jesus na hora. Jesus vai lá, toca. Judas, para confirmar, vem e dá um beijo no rosto de Jesus, que ele já havia combinado antes. Queria dar um beijo no rosto de Jesus para mostrar quem era. Ele vem, está escrito no texto, ele vem e fala: Rabi, Rabi, e dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus fala assim: Judas, você me trai com um beijo. Irmão, eu não sei com você, mas já aconteceu comigo e acredito com mais pessoas aqui. Eu tenho medo de certos beijinhos. Pastor, vou contigo. Ó, conta comigo. Tamo junto e misturado. E te beijo, e te, sabe? Judas traiu Jesus com um beijo. Daqui a pouco, Jesus olhou para um lado. Cadê os 11? Sumiu todo mundo. Diz a palavra do Senhor que todos sumiram. Todos o abandonaram. Todo mundo sumiu. Marcos, e aí segundo estudiosos eram Marcos, saiu com um lençol no corpo. Seguraram no lençol e ficou pelado. Saiu correndo pelado. Saiu correndo pelado de medo. Todo mundo abandonou Jesus. Todo mundo deixou Jesus para trás. Mas quando eu leio mais um pouquinho o texto, eu vejo que Jesus foi levado dali para o Sinédrio, o conselho que administrava as leis e que julgava, e que
e que comandava o povo. Ele foi levado para o Sinédrio. Mas a Bíblia diz, no livro de João, que havia um discípulo que conhecia todos ali no Sinédrio, e que esse discípulo acompanhou Jesus lá dentro, era João. Ei, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Há uma esperança, nem todos vamos abandonar. Há uma esperança, Deus sempre prepara um escape. Eu sempre preguei que todos iriam nos abandonar. Eu sempre preguei que nós iríamos ficar sozinhos. Mas a Bíblia mostra mais para frente que João não largou. Ele fala assim: aquele que Jesus amava, ele não largou do pé de Jesus. Ainda mais à frente diz que ele estava com Maria, mãe de Jesus, e as outras Maria, ele estava no pé da cruz na hora da crucificação. Assim, nem todos abandonaram Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, na hora da luta, na hora da prova, nem todos vão te abandonar. Deus vai preparar pessoas para estarem do teu lado. Moça, moço, homem, mulher, você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinha. Olhe para o seu lado, porque Deus vai preparar alguém para estar do seu lado na hora da necessidade. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa: meu Deus, não tem ninguém. Senhor, eu estou sozinho, não tem ninguém. E o Senhor fala para você: abre seus olhos, você vai ver que tem alguém. Às vezes, irmãos, é a gente que se fecha no nosso mundinho, e a gente isola aquelas pessoas que podem nos ajudar. A gente quer carregar sozinho, e Deus está preparando alguém para nos ajudar. Sempre tem alguém do seu lado. Sempre tem alguém para te ajudar. Você não está sozinha. Eita, Deus está falando com gente aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus vai preparar. Deus já preparou pessoas para estarem com você nessa luta. Deus já preparou pessoas para estarem com você nessa prova. Deus está preparando um escape para você. Olha para o lado, que tem alguém estendendo a mão para te ajudar. Aleluia. Jesus então foi levado para o Sinédrio. Chegou ali, ele foi levado primeiro para o sogro do sumo sacerdote Caifás. O nome dele é Anás. E depois ele foi levado para o Caifás. Chegando ali no Sinédrio, eles começaram a questioná-lo e acusá-lo. Chegaram e falaram: você é o Filho de Deus? E a palavra do Senhor diz, como nós lemos em Isaías, que ele ficou como ovelha muda, ele não falava nada. Questionaram: você que é o Filho de Deus? E ele, como ovelha muda, não falava nada. Daqui a pouco o sumo sacerdote chamou falsas testemunhas. Começaram a levantar falso contra ele. Olha, ele disse que derrubaria o templo e levantaria em 3 dias. Começaram a inventar coisas contra ele. E a Bíblia diz que ele ficou calado. E xingavam, ofendiam. Mas ele, como ovelha muda, ficou calado. Irmãos, é um momento que não vale a pena retrucar. Eu oro para Deus: Senhor, ensina-me a ficar calado quando não vale a pena retrucar. Jesus ficou calado, nos ensinando momentos que não vale a pena retrucar. Insistiram. Chegou uma hora que o sumo sacerdote, acho que ele ficou irado, pegou e falou: você é o Filho de Deus? Jesus falou: sim, eu sou. E em breve você me verá descendo na minha glória. Você vai me contemplar na minha glória. Irmãos, o endemoniado do sumo sacerdote, mal sabia ele, rasgou as vestes dele, rasgou a túnica. Mal sabia que ele estava rasgando o sumo sacerdócio de toda a família dele. Rasgou a túnica, falou: anátema, maldito. Alguém quer mais alguma coisa? Todos gritaram: é digno de morte. Cuspiam no rosto de Jesus, batiam no rosto de Jesus, xingavam, batiam em Jesus e falavam: vamos matá-lo. Ou seja, como ovelha muda, foi levado para o matador. Só que tem um problema: os judeus não podiam matar ninguém, eles eram escravos dos romanos. Eles não tinham autoridade para matar ninguém. Eles precisavam recorrer aos romanos para matar a Jesus Cristo. Então, levaram para o governador dos romanos, chamado Pôncio Pilatos.
Levaram Jesus para Pilatos, e aí Jesus fez um passeio. Pilatos interrogou Jesus, não achou nada. Mandou para Herodes, não achou nada. Pilatos chegava para Jesus, falou: olha, estão te acusando de um monte de coisa, estão te acusando de querer dar golpe de Estado, estão dizendo que você está querendo ser rei dos judeus. Você não vai se defender? Diz a palavra do Senhor que Jesus não abria a boca. Herodes, você é ou não é o rei dos judeus? Jesus não abria a boca. Herodes, olha, eu tenho poder para te liberar, eu tenho poder para te tirar daqui. Jesus falou para ele: você só tem esse poder porque aquele que me enviou te deu esse poder. Calou a boca dele. A Bíblia diz que Herodes ficou maravilhado com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Herodes procurava jeito para libertar Jesus. Desculpa, Pilatos procurava jeito para libertar Jesus. Pilatos procurava jeito para liberar Jesus. Pilatos tentava de todo jeito liberar, falar: olha, mano, eu quero. No coração dele, esse homem é inocente. No coração dele, esse homem tem que ser liberado. Mas ele olhava para aquele monte de gente que queria crucificar Jesus, e ele com medo. Pilatos não liberava Jesus por causa do medo da multidão. Ele então tentou usar estratégia para libertar Jesus. Veio à mente dele que era costume na Páscoa liberar um bandido, liberar um condenado. E havia um condenado chamado Barrabás. Barrabás era um assassino, ele havia matado pessoas, era um homicida, e estava preso por homicídio. E aí Pilatos chegou e falou: olha, é costume libertar uma pessoa na Páscoa. Quem vocês querem que eu libere? Barrabás ou Jesus Cristo? A multidão, irmãos, como eu não gosto de adágio, como eu não gosto dessa coisa de ditado popular. Eu gosto do povo, eu gosto de Deus. Onde? E o povo liberta Barrabás, incitado pelos anciãos, incitado pelos sumos sacerdotes e outros sacerdotes. Liberta Barrabás. E o que eu faço com Jesus Cristo? O povo gritou: crucifica-o, e que o sangue dele caia sobre nossa cabeça e de nossos filhos. Pilatos ainda assim pensou numa estratégia: eu vou tocar no coração desse povo, eu vou amolecer o coração desse povo. O que Pilatos fez? Entregou Jesus para os soldados romanos, e entregou para ser açoitado. Lembre-se, os judeus tinham na sua lei que o açoite podia ser apenas 40 vezes. Como estratégia, o que eles faziam? Eles açoitavam 39, depois mais 39, não foi 40. Se açoitasse 40, tinha que liberar. Só que os romanos não tinham número. Os romanos açoitavam até matar. O açoite era semelhante ao chicote, só que tinha várias pontas de couro, com pontinhas de ferro ou pontinha de osso em cada uma das pontas. Quando batia nas costas do condenado, rasgava a pele, e conforme ia batendo no mesmo lugar, ia rasgando até os ossos. E eles despiram Jesus e foram açoitando nas costas de Jesus. Ai, meu Deus do céu, rasgando até o osso. Mas Jesus, como um cordeiro mudo, aguentou calado. Depois que eles açoitaram Jesus ao extremo, colocaram uma veste vermelha, colocaram uma coroa de espinho de uns 10 centímetros cada espinho, aquele espinho que tem no Oriente. E quando colocaram, rasgaram até o crânio. Deram para ele uma cana, tipo uma vara de bambu. Colocaram uma capa vermelha e ficaram fazendo palhaçada com ele. Vai, o rei dos judeus,
por aqueles que Ele amava. Tudo isso por amor a mim, por amor a você. E Ele nenhuma vez reclamou, nenhuma vez Ele maldisse, porque Ele sabia. Ele estava me vendo, Ele estava te vendo. Depois disso, arrancaram as vestes deles, colocaram a roupa dele mesmo, mas deixaram a coroa de espinho. Levaram ele de novo para Pilatos. Pilatos o apresentou para o povo gritava: crucifica, crucifica. Pilatos pensou que ia amolecer o coração do povo. Irmãos, nunca espere que pessoas tenham dó. Pessoas de coração duro não têm dó de ninguém. Eles queriam o sangue de Jesus, eles queriam que Jesus fosse para a cruz. E assim foi. Jesus foi entregue para ser crucificado. Diz a palavra que foi colocado uma cruz nas costas dele. Eu aprendi, você aprendeu, que a cruz que foi colocada nas costas dele era aquela cruz em T. Não foi isso que a gente aprendeu? Aquela cruz em T. Só que não é verdade. Irmão, só o travessão da cruz pesava 50 quilos. A cruz inteira pesava mais de 130 quilos. Jesus levou só aquele travessão da cruz nas costas. Só que chegou uma hora na caminhada, na chamada Via Dolorosa, Via Cruzes, que ele caiu. E quando ele caiu, chamaram um tal de Simão Cirineu. Dizem que era negro. E tiraram a cruz das costas de Jesus e colocaram sobre as costas de Simão. E lá vai Jesus. E o povo gritando do lado. E as carpideiras, mulheres contratadas para chorar, chorando e gritando do lado. E Jesus foi levado até um lugar chamado de Gólgota, o Monte da Caveira. Não é um lugar muito alto. Quando você estuda, não é um lugar muito alto. É um monte, um pequeno monte. E ali, naquele monte, junto com mais 2 assassinos, ele foi crucificado. Mas tem um problema. A cruz não foi feita para ele. A cruz tinha sido feita para Barrabás. Sabe por que Barrabás? Porque Barrabás representava a mim. Barrabás representava você. Quem era para estar naquela cruz era Barrabás. Quem era para estar naquela cruz era eu. Quem era para estar naquela cruz era você. Assim como Barrabás foi liberado pela multidão, e um Jesus Cristo sem mácula, sem pecado, um cordeiro puro, imaculado, foi condenado para que se cumprisse a palavra. Porque a palavra diz que para que o pecado fosse perdoado, teria de ser sacrificado um cordeiro puro, um cordeiro imaculado. Foi por isso que João, quando viu Jesus, falou: Cordeiro de Deus. Vamos de novo. Cordeiro de Deus. Foi Jesus Cristo. Ali, quando colocaram a cruz, pegaram a mão de Jesus, um cravo desse tamanho, e cravaram nas mãos de Jesus. A primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu fiz algo que em nome de Jesus eu nunca mais faço. Eu pedi para a igreja fechar os olhos, e eu falei: colocaram o cravo, e aí eles... E eu fiz o estrondo da batida do cravo. Eu não faço mais isso, porque o meu objetivo não é te emocionar. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu não quero que você saia daqui emocionado. Quando cravaram em um, foram cravar a outra, não dá. Tiveram então que desconjuntar e não quebrar. A Bíblia diz que nenhum dos ossos dele foram quebrados. Tiveram que puxar para que alcançasse o outro. E aí cravaram na outra mão, desculpa, no pulso. A gente vê a mão furada, não foi na mão, foi no pulso. Porque se colocasse a mão ia rasgar pelo peso do corpo. Não tem sentido. Foi no pulso. Cravaram e o
depois cravaram no outro. Até aí a dor era grande. Até aí a dor era imensa. Aí foram colocar a trave no poste. Quando coloca a trave no encaixe do poste, faz tum. Imagina a dor. Depois que colocaram, aí fizeram o furo. Do tornozelo. Os pés também não aguentam. Até aí doeu pouco. Agora é hora de levantar a cruz. Eles levantaram a cruz. E quando levantaram a cruz, lembra a batida que eu falei no encaixe da trave? Imagina a batida no buraco. O corpo faz isso. E ali Jesus foi crucificado. Foi colocado ali. Alguns historiadores, estudiosos, há um conflito muito grande no estudo sobre a crucificação de Jesus. Nós aprendemos pela cruz que a gente vê que tinha um encaixezinho onde Jesus ficava semi-sentado. E de vez em quando ele se levantava. Como sem aquele encaixe? O que Jesus passou naquele processo de 6 horas, irmãos, o corpo dele em pé, na mesma posição, o braço começou a formigar, porque a circulação parou, não ia sangue mais para os braços, acabou a circulação, o sangue começou a se concentrar aqui. Ele começou então a ter o problema de respiração, porque o corpo comprimia o pulmão. Alguns historiadores dizem que ele então puxava o corpo para poder respirar. Agora você imagina a dor dos pulsos crucificados e ele puxando o corpo para poder respirar. Ele não aguentava de dor, então ele soltava de novo. E esse foi um processo que ele passou, um processo natural de falta de respiração, de falta de circulação e de uma dor imensa. Mas a dor maior que Jesus passou não foi a dor das pessoas que passavam e tiravam o sarro. Você não é o filho de Deus? Desce daí, salva-te mesmo, você que salvou um monte de gente. Pessoas que passavam fazendo piadinha. Você acha que é só você que sofre piadinha? Aí pastor, depois que eu vim para a igreja, todo mundo me chama de crentão, mas não aguento mais. Você acha que é só você que passa isso? Ele passou, as pessoas passavam no pé da cruz. Diz a palavra que o povo passava e escarnecia dele, que os sacerdotes passavam e escarneciam dele, que os escribas passavam e escarneciam dele, os anciãos passavam e escarneciam. Todo mundo tirava o sarro de Jesus. Os soldados jogando e repartindo pela roupa dele, querendo dividir a roupa dele, e ele olhando e falando assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mesmo ali, ele fez aquilo que ele nos ensinou: amai os que vos perseguem, orai pelos que vos maldizem. Eles colocaram Jesus na cruz, mas ele orou por aqueles que o colocaram na cruz. Diz a palavra do Senhor que ao meio-dia teve trevas em toda a terra. A palavra diz que chegou uma hora que Jesus deu um grito, e a tradução é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a maior dor de Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Essa foi a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus não foi a dor física. A maior dor de Jesus não foi a dor psicológica. A maior dor de Jesus não foi ver os seus amigos o abandonando, o povo que ele curou, o abandonando e falando mal dele. Não foi, não. A maior dor de Jesus foi porque quando o pecado do mundo foi derramado sobre ele, Deus se afastou dele. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separar
aguentava ficar longe de Deus. Jesus não aguentava ficar separado de Deus, afastado de Deus. Ninguém que teve encontro com Jesus verdadeiro se afasta de Deus. Ninguém. Eu me afastei porque me entristeci com o pastor, mentira. Eu me afastei porque me entristeci com a irmã, mentira. Eu me afastei porque fui perseguido, mentira. Você se afastou porque não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. A tristeza de Jesus, a angústia de Jesus foi se ver separado do Pai. O verdadeiro, aquele que tem um encontro com Deus não aguenta ficar longe do Senhor. Aquele que tem um encontro com Deus não aguenta ficar longe da presença do Senhor. Aquele que tem um encontro com Deus não aguenta ficar sem sentir o toque do amado Mestre. Não deixe que a luta na tua família te afaste do Senhor. Não deixe que a luta com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha te afaste do Senhor. Nada pode ser motivo para nos afastar de Deus. Aleluia, aleluia. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti, ainda seja que meu não deixe que nada te afaste do Senhor. Não deixe que ninguém te afaste do Senhor. Não deixe que a luta te afaste do Senhor. Não deixe que a prova te afaste do Senhor. Não deixe que as festas, que a alegria, que as ofertas do mundo te afaste do Senhor. Nada é mais importante do que estarmos na presença de Deus, do que andarmos com o Senhor, do que participarmos, do que passearmos com Jesus no jardim da inocência. Não abra mão de estar com Deus, não abra mão de caminhar com Deus em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus gritou, vieram os soldados e beberam um pano no vinagre e deram para ele. Diz a palavra que ao mesmo tempo o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando deram o vinagre para ele, ele gritou: está consumado. Pai, em tuas mãos entregue meu espírito. E esse gritou. E ali Jesus morreu. Eu preguei durante anos, e alguns anos para cá eu mudei isso. E eu pregava, irmãos, e eu falava com uma convicção enorme. E é bom que a gente aprende, a gente cresce. Que aí eu fazia umas ilações teológicas, que assim que Jesus expirou, eu, na minha ignorância, falava que lá no inferno começou a ter uma festa enorme. E eles começaram a dançar funk no inferno, né? E os capetas descendo até embaixo, aquela coisa toda. Eu falava isso. Desculpa aí se alguém gosta de falar. Aí eu falava que no meio da festa eles ouviram aqueles passos poderosos. Acabou a festa. Na verdade isso aconteceu, mas depois que você lê a Bíblia, você vai me acompanhar. Quando Jesus morreu na cruz, não houve festa no inferno. Satanás falou: Chico,
3,15. A semente da mulher vai pisar minha cabeça. Irmão, durante toda a história da humanidade, até chegar em Jesus, Satanás batalhou para que ninguém cumprisse o que Jesus cumpriu. Satanás no deserto tentou fazer Jesus desistir, lembra? Se tu és o Filho de Deus, todo o objetivo de Satanás foi fazer Jesus desistir. Satanás não queria que Jesus morresse na cruz, porque ele sabia que o castigo que nos traz a paz seria o sofrimento de Jesus. Ele sabia que toda condenação contra você, toda cédula de condenação contra você seria cravada na cruz, e nessa cruz você teria liberdade, você seria limpo pelo sangue vertido no Calvário. Ele sabia que quando o sangue vertesse no Calvário, você teria direito à vida, e vida com abundância. Jesus conhece a Bíblia mais do que eu e você, e mais do que qualquer estudioso. E na hora ele soube, a casa caiu. Creio eu, agora eu faço minha ilação teológica. Creio eu que Satanás se escondeu lá na mesa. Não sei se tem mesa no inferno, mas diz que tem mapa, então eu posso dizer que tem mesa. Não sei onde. Enfiou a cabeça no vaso infernal. E Satanás chamou os capetas moles e falaria: agora estamos ferrados. O homem vem aí. O homem vem aí. Aleluia! Daqui a pouco no inferno, irmãos, a relação não está na Bíblia, uma parte da outra não. Daqui a pouco, imagina a passada daquele que tem o cabelo como a lã branca, a passada daquele que tem o rosto como o sol do meio-dia, a passada daquele que tem os olhos como chama de fogo, a passada daquele que tem a boca como uma espada afiada de 2 gumes, a passada daquele que tem a perna como um latão reluzente. Ei, caralabassuinha da Lanai! A minha Bíblia diz que tem um anjo com um pé na terra e outro no mar, e esse que eu estou falando foi o que criou esse anjo. Imagina o tamanho desse Jesus. Quando ele chegou com aquelas passadas do inferno, o mármore do inferno quebrou. Me dê! Mas Satanás faz bobo, Satanás é astuto. E agora eu vou para o meu nordestinês. Venha! Me dê! Satanás o quê? Me dê! Não chore não. A minha Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno e da morte. Aleluia! Satanás não tem poder sobre a minha vida. Satanás não tem poder sobre a tua vida. Satanás não tem nem casa, porque a chave do inferno está com Jesus. Ei, sobre a tua vida, Jesus é que tem autoridade e poder. Satanás não tem. A tua vida está na mão do amado Mestre. Olha a novidade de vida. Aleluia! Ele foi. Diz a palavra que ele pregou para o que estava no mar. Eu não quero entrar aqui em discussão teológica, mas ao terceiro dia, Maria e algumas mulheres foram, como algumas pessoas ainda hoje, elas foram buscar ao Jesus morto, como ainda hoje muita gente adora o Jesus morto. Elas foram para ungir com unguento o corpo de um Jesus morto. Mas quando elas chegaram no túmulo de Jesus, escavado numa pedra, numa rocha, elas viram uma porta aberta e o coração acelerou. Voltaram correndo, falaram para os discípulos. E Pedro e João voltaram, foram disparados. Diz a palavra que João chegou primeiro, porque era mais novo, depois chegou Pedro. E encontraram as roupas tudo arrumadinho, porque Jesus é caprichoso. Encontraram as roupas tudo arrumadinhas no túmulo, mas cadê Jesus? Jesus não estava no túmulo, porque
Ele sabe